Você sabia que os chineses já tinham um aparelho para prever terremotos a quilômetros de distância desde o século II? Ou sabia que os gregos muito antigamente já podiam mapear a posição do Sol e da Lua? Hoje, galera, iremos mostrar para vocês os artefatos antigos, tão avançados e sem explicações que nem deveriam existir. Mas antes de ver isso, se inscreva no canal se não é inscrito. E como de costume, deixe logo o seu joinha. E agora, se deixou o joinha e já é um inscrito aqui do Você Sabia, tá tudo certo. É só o Dani puxar a vinheta e a gente bora pro vídeo. Oscópio chinês. Fala, galera, beleza? Eu sou o Lucas Mar. Opa, galera, eu sou o Daniel Artefato Molo. E como vocês sabem, com o passar do tempo, as tecnologias vão avançando e trazendo inovações para facilitar cada vez mais as nossas vidas. Porém, já foram encontrados diversos objetos que são muito antigos, mas que são bastante avançados tecnologicamente para a sua época. Que fazem muitos se perguntarem de onde vieram esses objetos, ou como eles foram feitos naquele tempo onde nem havia tecnologia. A dinastia Han Oriental, lá na China, durou do ano 25 até o ano 220 depois de Cristo. Isso, galera, faz muito tempo, e durante essa época existia um chinês chamado Zheng Heng, que era inventor, astrônomo, engenheiro, cientista e artista. O cara era um gênio. Durante a vida dele, ele produziu muitas coisas. E sua obra mais impressionante foi o primeiro dispositivo capaz de prever terremotos. O artefato foi batizado de Haofeng de Dongyi, e esse aparelho tem a capacidade de detectar terremotos a centenas de quilômetros de distância. O objeto, galera, era bem simples, era um grande vaso de bronze que tinha um mecanismo dentro. Toda vez que um terremoto acontecia, o mecanismo detectava ele, jogando uma bola em um dos recipientes de bronze, fazendo assim um som muito alto, avisando que tinha encontrado um terremoto. Ao redor do vaso de bronze haviam vários sapinhos de bronze, e para saber então a direção de onde estava vindo o terremoto, a bola era lançada para um dos sapinhos. Sendo assim, você poderia saber então de onde o terremoto vinha. Bastava identificar em qual sapinho a bolinha caiu. E por esse artefato ser bastante antigo, ser uma peça única e essencial para nós, lá na China há uma réplica desse artefato guardada em um museu, o Museu Nacional da China. O copo de Licurgo. O copo de Licurgo é um artefato do século IV e é feito de vidro dicróico. Ou seja, é um vidro que muda de cor quando a luz passa por dentro dele. Isso significa que esse copo, dependendo do ângulo, pode ficar verde ou vermelho. E esse copo tem mais de 1.600 anos de idade. Naquela época eles deveriam achar que era algo de bruxaria ou algo divino. Mas esse copo na verdade mostra um avanço tecnológico que já existia naquela época. Algo que só está sendo aperfeiçoado hoje em dia, mas que os romanos já dominavam: a nanotecnologia. Foi apenas em 1990 que foi descoberto como esse copo funcionava. Através de um microscópio eletrônico, foi possível ver que o copo foi criado com nanopartículas de vidro, ouro e prata. Essas partículas são tão pequenas que são praticamente impossíveis de ver a olho nu. Isso porque 1000 partículas, galera, é o equivalente a 1 grão de sal refinado. Ou seja, tem muita partícula para compor esse copo. Então a pergunta é, como que um homem conseguiu fabricar um copo desse usando nanotecnologia lá no século IV? E a ponto de curiosidade, galera, essa mesma tecnologia que os romanos utilizavam para criar as suas artes, hoje em dia é utilizado na área da saúde. Mas há 1600 anos os romanos já tinham conhecimento dessa tecnologia e faziam essas artes de alguma maneira. O mecanismo de Antiquitera. Esse mecanismo foi descoberto lá no Mar Egeu, quando se perdeu em um navio que naufragou. Um navio que era lá da Grécia Antiga. O que eles encontraram nesse navio naufragado foi um objeto estranho que parece ser uma espécie de gabinete formado com mais de 30 engrenagens de bronze. E segundo os historiadores, aquela máquina pode ser considerada como o primeiro computador que já descobriram no mundo. Ele não era um computador que nem hoje, é óbvio, mas ele era mecânico e produzia um trabalho. Essa máquina funcionava como um computador analógico e seu papel era ser uma espécie de calendário, prevendo posições astronômicas e também eclipses. E galera, esse objeto teria sido criado há cerca de 1500 anos atrás. Ele também mapeava a posição do Sol, da Lua e foi batizado de Antiquitera. Porque ele foi encontrado em uma ilha próximo da Grécia que tem esse nome. E para saber a real serventia desse objeto, foram necessários 20 anos de estudo nessa máquina para os historiadores chegarem nessas conclusões. De que há 1500 anos, os gregos já tinham um objeto ou um computador que mapeava coisas de fora da nossa Terra. Em uma época em que o homem nem sabia que a Terra rodava em torno do Sol. Esferas de pedra da Costa Rica.
Essas esferas são conhecidas localmente como Las Bolas. E para alguns turistas, elas são chamadas de esferas de Kiss. Essas bolas só foram descobertas em 1939, quando trabalhadores estavam limpando uma floresta no sul da Costa Rica, com o intuito de plantar bananas. Eles então estavam limpando toda a mata, quando do nada descobriram várias enormes esferas de pedra, esculpidas em um formato perfeitamente redondo. Depois disso foram encontradas várias outras esferas, com vários outros tamanhos diferentes, e isso em todo o país. E até hoje muitos arqueólogos estudam essas pedras, para tentar descobrir o real motivo, para que elas serviam, qual que era a função desses objetos. E por que elas estariam assim espalhadas pelo país? Quem teria feito isso? Os historiadores estão buscando essas respostas. Bom, como muitas pessoas estão estudando esse caso, alguns já até levantaram algumas hipóteses. E a mais convincente é que essas pedras foram feitas lá por volta do ano 600, pelo povo Dique. Um povo que foi extinto depois que os espanhóis tomaram conta da Costa Rica. Então essas pedras redondamente perfeitas estariam aqui na América do Sul desde os anos 600. Como já falamos, vocês podem encontrar de vários tamanhos. Algumas bem pequenas, como de 7 centímetros. Já outras bem maiores, tendo mais de 2 metros de diâmetro e pesando mais de 16 toneladas. Uma pedrona assim redonda. O Museu Nacional da Costa Rica acreditam que essas esferas eram símbolos de hierarquia, polícia e social. Segundo alguns estudos, quanto maior fosse a esfera na porta da casa de uma pessoa, mais importante seria a pessoa que morasse ali. Então essas bolas acabavam definindo a hierarquia social de lá. Um dos mistérios mesmo a respeito dessas pedras é como elas foram feitas e como elas ficaram assim perfeitamente redondas. Algumas ferramentas foram encontradas, como pedras e martelos para esculpir essas bolas. E depois disso elas deveriam passar por uma espécie de polimento, para elas ficarem tão bonitinhas assim. O problema mesmo é que ninguém conseguiu explicar como esse processo de polimento era feito, para deixar as bolas perfeitamente redondas. Outras lendas locais diziam que os nativos possuíam uma poção capaz de amolecer a pedra. Mas galera, não existe nenhuma evidência que consegue provar isso. Espadas Ulfbert. As espadas Ulfberts foram espadas medievais encontradas por vários arqueólogos em toda a Europa, e que elas possuíam uma qualidade única em comum. E o que mais intrigou as pessoas que encontraram essas espadas foi que cerca de 170 dessas espadas possuíam uma assinatura escrita Ulfbert. Essa então seria uma assinatura de um suposto ferreiro, e essas espadas são de uma qualidade única. E para vocês verem como elas são bem feitas, até hoje, muita gente discute qual tecnologia foi usada para fazer elas. Vamos lá, isso porque essa espada, além de ser uma espada muito boa e resistente, ela também estava em toda a Europa. E como um simples ferreiro iria conseguir produzir em grande escala uma espada tão bem feita como essa, já que antigamente demorava muito tempo para produzir uma única espada. E essas espadas teriam sido feitas entre os anos 800 e 1000 depois de Cristo. E supostamente eles só teriam tecnologia suficiente para produzir essa espada 800 anos depois do período em que ela foi produzida, lá na Revolução Industrial. Isso porque na Revolução Industrial foram feitas várias máquinas novas para poder aquecer os materiais mais rápidos, para poder confeccionar as espadas mais rapidamente também. E acabar criando um maior número de espadas, de uma só vez. E é por isso então que essas espadas são bastante avançadas e evoluídas para a época em que elas foram feitas. E a ponto de curiosidade, essas eram as espadas preferidas dos vikings. E mesmo sendo muito antigas, essas espadas da marca Ulfbert eram as mais fiadas, as mais resistentes e as mais flexíveis de todas as espadas de toda a Europa durante séculos. Foram as melhores espadas. E tinha várias. Várias. Tá ligado? Caraca, imagina. Como elas foram feitas. Nossa. Os inimigos deviam pirar, né? E esse, galera, foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Se gostou, é claro, deixa o seu like e também compartilhe esse vídeo para alguém que possa gostar de ver esses artefatos antigos, que são muito especiais. Se nem hoje eu consigo fazer isso, como é que os caras faziam isso há 2000 anos atrás, sei Mil lá, anos atrás, mano. mano, você é louco, mano. 1000 anos atrás, o ser humano é muito inteligente, mano. Tem como não. Acho que não é também todos, né? Tem uns que se são bons. É, Tem mas as pessoas mais boas do mundo e as pessoas mais inteligentes também. tem os né? normais também, tem na faixa. Agora, os mais inteligentes são esses caras aí, ó. Nós vamos ficando por aqui, galera. Veja outros vídeos aqui do canal. Isso tudo, pessoal. Até amanhã. Valeu.